Olá! O tema desse vídeo será sobre biomecânica, a física e o corpo humano. Primeiramente, eu vou falar como esse tema surgiu. Em 2022, nós tivemos a implementação do chamado novo ensino médio, que foi a divisão entre a formação geral básica e os chamados itinerários formativos, que é o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho que os estudantes poderão escolher ao longo do ensino médio. Os itinerários formativos são a parte flexível do currículo, no qual os estudantes poderão escolher se aprofundar. Essa temática abordada nesse vídeo surgiu no itinerário chamado Aprofundamento Integrado em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e Linguagens e Suas Tecnologias, um aprofundamento integrado entre as áreas de Ciências da Natureza e Linguagem, no qual foi denominado como Corpo Saúde e Linguagem, na rede pública estadual de São Paulo, tá? Onde ministrei algumas aulas dentro desse itinerário. E o objetivo desse itinerário é abordar as representações, os conceitos fisiológicos, físicos e químicos em torno do corpo. Eu sei que a letra está bastante pequena, mas irei fazer a leitura para vocês entenderem a temática desse itinerário. Você conhece as linguagens do seu corpo? Sabe como ele funciona? Como se move? Nesse aprofundamento, integrando as áreas de ciências da natureza e linguagens, você investigará as representações e os conceitos fisiológicos, físicos e químicos em torno do corpo. Analisará como eles se modificam de acordo com a evolução histórica da sociedade, uma vez que são influenciados tanto pelo desenvolvimento científico e tecnológico, como pelos contextos sociais e culturais. Poderá também, de forma ética e crítica, combater estereótipos, promover a inclusão e desenvolver a empatia, ampliando assim seu repertório cultural e científico para entender e intervir na forma como o corpo se expressa e se comunica. Ao compreender as linguagens e o funcionamento do corpo, você será capaz de ressignificar as relações que estabelecemos entre ele e o universo no qual está inserido. Dessa forma, por meio dos estudos desse aprofundamento, você adotará posicionamentos mais conscientes em relação às práticas corporais, artísticas e de manutenção da saúde em seu projeto de vida e de sociedade. Todas as informações a respeito dos itinerários formativos estão disponíveis na página novoensinomedio.educacau.sp.gov.br. Agora iremos para a temática do vídeo. O que é biomecânica? A biomecânica tem origem em um campo da física chamado de mecânica, que basicamente se preocupa em estudar o movimento dos corpos e se divide em duas partes, a estática e a dinâmica. Então, da mesma forma que na física nós temos a dinâmica, que estuda as forças, se preocupando com as causas do movimento, e a cinemática, que estuda o movimento sem se preocupar com as causas, a biomecânica também tem essas divisões. Então, assim como na mecânica, a biomecânica ela se divide em duas partes, a cinética, que investiga as forças que atuam no movimento dos corpos, e a cinemática, que descreve o movimento, sem se preocupar com as causas. E além da física, a biomecânica é uma área multidisciplinar, pois ela utiliza de conhecimentos de anatomia e fisiologia. Alguns benefícios da biomecânica. Bom, o objetivo de qualquer modalidade esportiva é superar os limites do homem. A biomecânica, ela contribui para potencializar o rendimento dos atletas, prevenir lesões, auxiliar na reabilitação e melhorar os movimentos. Então nós temos um estudo, por exemplo, o estudo da USP, que recomenda andar descalço para evitar lesões durante a corrida. Bom, segundo esse estudo, o tênis ele pode atrofiar a estrutura do pé, pois com o tempo perde-se massa, força e a funcionalidade, principalmente em relação aos tênis
que tem amortecimento. Agora vamos falar um pouco sobre a força muscular. Como é que funciona? Bom, os músculos do corpo humano, ao exercerem forças, eles podem colocar um objeto em movimento ou mesmo alterar o estado de movimento. Isso está relacionado com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. E há cerca de 600 músculos no corpo humano responsáveis pelos movimentos do corpo. Agora irei passar brevemente a respeito das leis de Newton. A primeira lei de Newton, ela estabelece que o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que forças atuem sobre ele. Primeira lei, ela diz o seguinte, que se um corpo está parado, a tendência é ele continuar parado. Se ele entrar em movimento, a tendência é continuar em movimento. Então, isso acontece, por exemplo, quando você está dentro de um ônibus, você está parado dentro do ônibus e o ônibus está em movimento. Se o ônibus frear bruscamente, a sua tendência é acabar entrando em movimento devido à inércia. Então, essa é a primeira lei de Newton. Tudo que estiver parado tem a tendência de continuar parado. Tudo que estiver em movimento tem a tendência de continuar em movimento. Já a segunda lei, ela diz que a força altera o estado de movimento, ocasionando aceleração. É a famosa fórmula que diz que a força é igual à massa vezes a aceleração. Já a terceira lei de Newton, ela diz que para toda força de ação, há uma força de reação igual e oposta. Isso significa que se eu aplicar uma força sobre um objeto, vai haver uma reação dessa força. E essas forças ocorrem em corpos diferentes e em sentidos opostos, apesar de terem mesma intensidade. E agora eu faço a seguinte pergunta: como a gente consegue se manter em equilíbrio? Para respondermos essa pergunta, irei falar a respeito do centro de massa. O centro de massa é um ponto onde todas as forças externas estão sendo aplicadas em um ponto. Nós podemos entender o centro de massa como uma média ponderada, conforme nós podemos ver aqui no slide. E agora eu faço a seguinte pergunta: existe alguma diferença entre o centro de massa e o centro de gravidade? Bom, na realidade, o centro de massa, ele não depende da ação da gravidade. No entanto, se ele estiver sujeito à ação da gravidade, ambos estarão no mesmo ponto. Então, o centro de massa e centro de gravidade, eles estão no mesmo ponto na ação do campo gravitacional. Um exemplo que nós podemos citar do centro de massa consiste no brinquedo João Bobo. Um exemplo que nós podemos citar do centro de massa na prática de atividades físicas consiste no levantamento de peso, pois quando a gente levanta peso, é importante a gente flexionar os joelhos para mudar nosso centro de massa e não prejudicar a coluna, além de causar outros problemas, como no joelho. Então, novamente, a biomecânica contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na prática de atividades físicas. Algumas características que a gente pode citar do centro de massa. O centro de gravidade, ele torna-se dinâmico no corpo humano durante a realização de movimentos que envolvem a mudança contínua na reorientação de segmentos do corpo, como caminhar, correr e saltar. Então, o conceito de centro de gravidade, ele contribui para a melhoria de diversos movimentos nas práticas esportivas. Nós podemos citar também algumas outras aplicações desse conhecimento do centro de massa e gravidade, como analisar e facilitar determinado movimento, prescrever cargas de um determinado exercício, equilibrar os segmentos,
prevenir quedas, além da ginástica laboral. Se utiliza esses conceitos de centro de massa para melhorar o posicionamento no ambiente de trabalho para evitar lesões por esforço repetitivo, além da melhoria da prática de atividades físicas e na qualidade de vida dos idosos. Aqui nós temos o mapeamento do centro de massa do corpo humano. Outra grandeza que nós podemos citar consiste no momento de inércia. O momento de inércia é uma grandeza que expressa a dificuldade de alterar o estado de movimento do corpo em rotação. Então, novamente, aqui é a primeira lei de Newton sendo aplicada em corpos em rotação. Uma aplicação do momento de inércia consiste na dança, porque há estudos sobre os conceitos físicos abordados nesse vídeo que buscam melhorar os movimentos na dança e para justamente evitar lesões e até mesmo melhorar esses movimentos. Se você deseja conhecer mais a respeito do assunto da biomecânica, eu recomendo a leitura do livro Desvendando a Física do Corpo Humano, no qual foi uma das referências utilizadas na elaboração desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e acredita que esse vídeo agregou algum valor para o seu conhecimento, não esqueça de deixar o seu like e se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Até logo!